Alexander Henderson foi um homem que Deus usou na Escócia. Ele ensinou as pessoas a confiarem e obedecerem a Deus. Mas ele não começou assim. Um ministro deve ser um homem bom e respeitar a palavra de Deus. Mas Henderson não começou como um bom ministro. Desde pequeno, Alexander era inteligente e estudioso. Ele entrou na universidade aos 16 anos e era tão brilhante que se tornou professor antes mesmo de ser ministro. Trabalhar duro é algo bom, mas o mais importante é confiar no Senhor Jesus Cristo para a salvação. Todo ministro deve, antes de tudo, ser um verdadeiro crente. Isso significa confiar apenas em Cristo para a salvação e não em suas próprias obras. Somente assim ele pode ensinar as pessoas no caminho certo. No entanto, Alexander Henderson tornou-se ministro sem ter essa fé verdadeira. As pessoas da igreja onde ele iria ministrar ficaram muito descontentes. Eles não o escolheram como seu pastor e queriam um ministro piedoso que ensinasse a verdade. Porém, eles não tiveram escolha. Quando Henderson chegou à igreja para assumir o cargo, ele encontrou as portas trancadas. Os membros da igreja o impediram de entrar. A única maneira de entrar foi pela janela. Ele e seus amigos quebraram o vidro e entraram na igreja dessa forma. Quando finalmente entraram, não havia ninguém ali. Mas, mesmo assim, continuaram com o culto. Você acha que esse era o jeito certo de se tornar um ministro? Depois de alguns anos, Henderson começou a se perguntar por que os membros de sua igreja preferiam ouvir outros pregadores em vez dele. Ele queria descobrir o motivo. Um dia, um ministro chamado Robert Bruce foi pregar na região. Bruce era um dos maiores pregadores da Escócia naquela época. Henderson não queria ser visto, então encontrou um canto escuro no fundo da igreja para se esconder. Ele esperava que ninguém percebesse sua presença, mas Deus sabia exatamente onde ele estava. Quando chegou a hora do sermão, Henderson se acomodou para ouvir. Porém, antes de anunciar o versículo da pregação, Robert Bruce fez uma pausa longa e incomum. Henderson achou estranho, mas ficou ainda mais espantado quando ouviu o versículo que foi lido. João 10, 1. Esse versículo diz que Jesus Cristo é o bom pastor e a porta do aprisco das ovelhas. Também fala que há falsos pastores do povo de Deus, homens infiéis que tentam entrar no aprisco por outro caminho, e não pela porta. Henderson ficou profundamente envergonhado. Ele se lembrou de como tinha se tornado ministro entrando na igreja pela janela e não pela porta. Ele percebeu que havia assumido o ministério sem estar preparado espiritualmente. No entanto, Deus teve misericórdia dele e transformou seu coração. A partir desse momento, Henderson tornou-se um verdadeiro crente e começou a ensinar a Bíblia fielmente ao seu povo. Ele fez amizade com um ministro piedoso que morava perto dele e passou a aprender a verdadeira doutrina a partir das Escrituras. Deus transformou Alexander Henderson em um ministro fiel que passou a ler a Bíblia com cuidado e a se tornar um dos ministros mais importantes que a Escócia já teve. Depois de sua conversão, ele dedicou sua vida a pregar sobre o Senhor e ensinar as pessoas a confiarem e obedecerem a Deus. Ele se tornou um homem sábio e foi grandemente usado por Deus. Nós precisamos de um novo coração, assim como Alexander Henderson. Todos temos a tendência de seguir nossos próprios caminhos, mas Deus pode nos transformar para que queiramos obedecê-lo. Devemos orar pedindo um coração renovado. Alexander Henderson foi mudado ao ouvir a palavra de Deus. Nós também precisamos ler a Bíblia e ouvir sua explicação na igreja.